Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, filosofia, ciência e religião, traz para todos os homens a compreensão de que Deus deve ser adorado de forma simples, em espírito e verdade. Portanto, não possui em suas práticas correntes rituais de qualquer espécie, não possui imagens, não tem adornos, não utiliza-se de paramentos, não possui nenhuma denominação que acresça algum de seus praticantes em detrimento dos demais. As casas espíritas têm uma diretoria, porque são instituições religiosas vinculadas à Federativa Regional e à Federação Espírita Brasileira, que é a casa maior do espiritismo no Brasil. Assim, todas as práticas da doutrina espírita, do espiritismo, são feitas com base em estudos trazidos pelos espíritos superiores, aqueles que, tendo vivido na Terra por reiteradas encarnações, progrediram, conseguiram evoluir e foram paulatinamente galgando mundos na concepção espírita dos mundos que se seguem de forma hierárquica, consoante o progresso que o espírito tem mediante a bênção de cada encarnação. Os rituais acompanham a humanidade praticamente desde a sua concepção. Eles são inerentes aos povos que assim procuram designar os seus deuses e adorá-los da forma como aprenderam e como lhes convém. O Espiritismo tem a condição de esclarecer as criaturas mediante a orientação dos espíritos superiores que, tendo experimentado a dureza das provas terrenas, evoluíram e buscaram, no conhecimento superlativo de Deus, facultar aos homens uma condição que possa responder às suas questões no mundo. As obras básicas de Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, são a instrução básica do espiritismo. Assim, todos nós que nos iniciemos ou que tenhamos a curiosidade de buscar informações sobre a doutrina espírita, precisamos fazê-lo através dos canais adequados. Este canal, que pertence ao Centro Espírita Caminho da Luz de Mosqueiro, traz uma concepção absolutamente singela do espiritismo através destes vídeos que são postados semanalmente e cujo objetivo é o de fomentar melhores dias no coração, na mente e no espírito das pessoas. Não temos nenhum outro objetivo que não seja esse. As orientações doutrinárias que são passadas aqui neste vídeo são absolutamente coerentes com os preceitos que o Espiritismo executa em todas as casas espíritas regulares. As federativas regionais têm, através de seus conselhos regionais espíritas, que agregam uma determinada quantidade de centros espíritas, um rigoroso controle das práticas espíritas, a fim de que todo o processo de evolução espiritual se dê nos níveis oferecidos pela espiritualidade superior. Deus é a causa primeira de todas as coisas e Jesus de Nazaré
é o guia e modelo do Espiritismo, assim como o é de toda a humanidade. Não temos proselitismo no Espiritismo, ou seja, não buscamos atrair simpatizantes, porque entendemos que a opção de cada um será sempre soberana, tanto quanto o seu livre-arbítrio. Dessa forma, os rituais pertencem às religiões que as praticam. O Espiritismo tem, de acordo com o último censo realizado no Brasil, cerca de 3.800.000 praticantes. Somos uma família que procura, da forma adequada, centrada nos preceitos morais de Cristo, oferecer aos homens uma visão nova do mundo. Uma visão nova que, por ser nova, precisa renovar-se cotidianamente, mediante as práticas adequadas de respeito ao próximo, de ética, de respeito às autoridades, de respeito às instituições, sem preconceitos ou coisa parecida. Nós, espíritas, temos sempre o cuidado de oferecer aos nossos irmãos de jornada uma conversa franca, amistosa e fraterna. Não apontamos soluções imediatistas, não promovemos curas mirabolantes e não trabalhamos com a expectativa de recebermos algum presente, alguma dádiva e, sobretudo, algum dinheiro. Isto não nos move e não nos moverá jamais. O Espiritismo é a doutrina que vem acrescentar ao homem a condição de rever-se, de revisitar-se no seu mundo íntimo, de retirar dele todas as condições para enfrentar e vencer suas mazelas, de ultrapassar as suas imperfeições morais e assim evoluir. Os rituais são absolutamente necessários porque compõem ciclos de evolução para toda a espécie humana, mas o espiritismo deles não se utiliza. Respeita, mas não se utiliza. É importante a assertiva deste vídeo no sentido de dirimir qualquer dúvida de quem porventura a possua, para que o Espiritismo siga sendo o que sempre foi, ontem, hoje e será amanhã. A doutrina que conforta, o Consolador prometido por Jesus, para fazer na terra toda a sorte de iniciativas que promovam o homem na condição de criatura de bem, de criatura fadada à felicidade, fadada ao sucesso íntimo, conquanto sejam as suas atitudes absolutamente balizadas pela moral cristã. Dessa forma, o Espiritismo tem buscado, durante todo este tempo que está no mundo e aqui no nosso país, auxiliar a todas as pessoas para que elas se façam melhores a cada dia. Isto não garante absolutamente que nós fiquemos imunes às situações do mundo, às provas, às expiações, que são parte integrante da reencarnação de cada um de nós. Mas nos dá, com certeza, fôlego e condições para olhá-las, verificar a melhor forma de enfrentá-las e vencê-las. Para isso, a nossa fé é raciocinada, ou seja, é aquela fé que vê-se diante dos fatos e das situações, encarando-os com a razão, frente a frente, em todos os tempos da humanidade. Se você tem alguma outra dúvida sobre a doutrina espírita, se você busca inteirar-se melhor,
a internet tem sites absolutamente seguros que poderão lhe trazer essas informações. Nós ainda estamos, por conta desta pandemia, com as nossas atividades muito limitadas, mas isso não nos impede de, por intermédio deste canal, por exemplo, levarmos a mensagem que conforte o seu coração, que eleve o seu espírito a um patamar de uma condição que lhe faça entender e suportar melhor as coisas, porque o homem é o agente da vida, é o encantador do mundo. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.